A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, mais um alimento espiritual, mais uma porção da Palavra de Deus e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis. Nós vamos estar lendo no capítulo 19, aonde na epígrafe diz: Jezabel ameaça Elias. Capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Amém? Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Acabe era um rei que já estava fraco espiritualmente, ainda se casou com Jezabel
e piorou a situação. Se desviou totalmente dos caminhos do Senhor, e Acabe, juntamente com a mulher, a rainha Jezabel, que ficou tomando conta de todos os negócios de Acabe, perseguiam os profetas de Deus e agora estavam perseguindo Elias e queriam matar Elias. E aqui no versículo 4 diz: e ele se foi ao deserto, né? Elias saiu, né, dali, né, porque foi ameaçado de morte, né? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, meus irmãos, aqui falando da depressão, né, que Elias, profeta de Deus, sofreu essa depressão. Então, nós sabemos que a depressão é um mal dos últimos tempos, mas que também não é só dos últimos tempos, porque aqui, nesse tempo aqui do profeta Elias, ele teve depressão, né? E Davi passou também por depressão, mas aqui a palavra de Deus, na palavra de Deus nós aprendemos como nos prevenir, né, para não sentir depressão, e como curar. Porque aqui, meus irmãos, quando fala aqui no capítulo no versículo de número 13, diz: e sucedeu que ouvindo que era a voz de Deus, né? Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então Deus, ele sabia que Elias estava ali. Deus, ele sabia o que Elias estava sentindo, né? Porque ali Elias pediu a morte. Na verdade, a pessoa que quer tirar a própria vida, a pessoa que quer se matar, ele não quer se matar, ele quer matar a dor, aquela dor que ele está sentindo, e ele não sabe como resolver, né? Então aqui, meus irmãos, quando Deus falou com Elias aqui, é uma certeza que nós temos que Deus, ele sabia o que Elias estava sentindo, aonde Elias estava, e Deus, ele veio ali para dizer que Elias podia falar com ele, né? Então Deus também está dizendo para mim e para você neste dia, glória a Deus, aleluia, que nós podemos colocar para fora nossos sentimentos e nossos problemas para Deus, né? Quando nós falamos, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, quando nós oramos e falamos com Deus, ali só o fato de nós falar com Deus, de colocar para fora nossos problemas, já nos alivia, né? E quando Deus apareceu ali, era exatamente para isso, para Elias saber que Elias podia falar para ele. Era como se Deus tivesse querendo dizer: Elias, você tem a mim, você pode falar comigo. E aí, no versículo 14 aqui, Elias disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor, olha só o que o Senhor disse a Elias. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Então, naquele momento, na situação que Elias estava enfrentando ali, Elias queria a morte, Elias achou
que tinha acabado a vida dele, né? Que estava tudo acabado, não fazia mais sentido viver, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas quando Deus apareceu ali a Elias, Deus, ele ainda disse que Elias era para continuar com o ministério dele, né? Era para continuar fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele é um Deus que conhece a nossa vida, conhece todas as coisas. E Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é um Deus que anima, ele é um Deus que incentiva, é um Deus que entende, que nos entende, glória a Deus. É um Deus que se lembra que nós somos pó, mas ele nos ama e nos ajuda. Ele vem e nos socorre, meus irmãos. O Salmo de número 46 e versículo 1. Salmo 46 e versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza. Deus não nos abandona e Deus, ele não nos deixa só, e Deus, ele entende a sua dor. Amém, meus irmãos? Então Elias, ele experimentou o desencorajamento, né? Depois de participar de uma das grandes vitórias espirituais, a vitória de Deus sobre os profetas de Baal e o fim da seca. Para tirar o profeta da depressão, primeiro o Senhor deixou que ele descansasse e comesse. E quando Elias queixou-se das dificuldades e da solidão, Deus não o repreendeu. Em vez disso, ele confortou o profeta ao lembrá-lo de seu grande poder, como também de sua profunda ternura. Ele encorajou Elias, dando-lhe uma perspectiva mais clara e orientando seus próximos passos. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E eu vou estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?